Sejam muito bem-vindas a mais um Segredo Delas. Hoje o papo é daqueles de virar chave na cabeça de muitas mulheres. Eu trouxe aqui uma amiga minha de infância. Isso aí, nós somos amigas há décadas e ela é gastroenterologista. E você pode estar se perguntando, o que o intestino tem a ver com a saúde da mulher? A resposta é muito mais do que você imagina. Doutora Bruna Azevedo, que alegria ter você aqui com a gente hoje. Ela é formada na Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro, é especialista em gastroenterologia pela Unifesp e tem um título de especialista na Federação Brasileira de Gastroenterologia. Também é pós-graduada em nutrologia pela Abram, em parceria com a Santa Casa, em São Paulo. É mestre, docente, preceptora da Universidade Estadual do Mato Grosso, a Unemate, e atualmente presidente da Sociedade de Mato Grosso de Gastroenterologia. Na prática, ela cuida da saúde intestinal integral, então de doenças do aparelho digestivo, endoscopia, microbiota intestinal e nutrologia. E além disso, ela é mãe do Pedro e adora pescar e viajar e estar com a família. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada pelo convite, adoro esse tema. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Vai ser uma... Eu acredito que hoje a gente vai ser... Sabe aquele podcast que vai ser disruptivo? Eu acredito que vai ser deles. Então, vocês que estão aí, ó, fica atenta. Talvez valha até a pena pegar uma canetinha para anotar as dicas que vão ter de ouro nesse podcast hoje. E hoje nós vamos falar de um tema que todo mundo deveria ouvir, que é a relação entre o intestino e aquela dor pélvica, que muitas vezes a pessoa acha que é coisa de útero, de ovário, mas na verdade ela pode ser seu intestino pedindo socorro. E para começar, Bruna, conta um pouquinho pra gente o que é microbiota intestinal. Joyce, microbiota intestinal, nós somos compostos por trilhões de micro-organismos. Então, nós temos uma rica, microbiota. Então, nós temos tanto bactérias boas quanto bactérias ruins, mas a microbiota é só composta por bactérias? Não, por fungo, por vírus, por arqueias. Então, a gente é composto por tudo isso. Isso é a microbiota intestinal. Nossa, isso é muito interessante. E eu estava lendo esses dias, para vir aqui conversar com você, eu já fui lá e estudar um pouquinho, né? E eu vi um conceito bastante interessante que é sobre estromboloma. Falei, gente, o que é isso? Vou dar uma lidinha sobre esse assunto, né? E lá eu vi que era um conjunto de bactérias intestinais que ela metabolizavam o estrogênio. E essa bactéria, ela produz uma enzima que era chamada beta-glucuronidase, que ela vai regular o nível de estrogênio circulante no corpo. E quando a microbiota está desequilibrada, esse estrogênio ele é metabolizado e eliminado corretamente. Mas se ela está desequilibrada, aí ele fica com excesso de estrogênio e começa a contribuir para algumas condições, né? Como mioma, síndrome do ovário policístico e até câncer de mama. Olha que interessante. Eu fiquei muito, assim, interessada, né, sobre esse assunto. Eu falei, poxa, ninguém correlaciona muito a parte de saúde da mulher com o intestino. Então, talvez valha a pena a gente conversar mais sobre isso. Eu percebi que esse conceito aí de estroboloma tem alguns estudos na literatura, mas ainda não existe nenhum estudo mais robusto falando sobre esse tema. Eu acredito que talvez logo a gente vai estar aqui falando sobre ele também, né? Justamente, esses estudos ainda já existem alguns estudos, né? Mas como você falou, não são tão robustos, mas cada dia mais a medicina e principalmente nós da área estamos estudando mais ainda o estroboloma, porque tem muita relação, né? Desses micro-organismos aos hormônios de forma geral. E isso inclui muita coisa na fase da mulher. Isso mesmo, e como inclui. Mas eu ouço muito também lá no consultório a famosa disbiose. Eu acho que as pessoas falam muito sobre disbiose, né? Mas, de fato, o que é isso? O que é disbiose? Disbiose, Joyce, parece simples, mas não é, tá? Disbiose é a perda do equilíbrio dessa microbiota. Então, o problema é que algumas pessoas encaram isso, tudo é disbiose, então eu tenho uma distensão abdominal, é disbiose, e não necessariamente é disbiose.
né? A desbiose é, sim, a perda do equilíbrio dessa daqui. Então, pode ser por excesso de bactérias, como pode ser também por perda delas. Entendi. Então, quando tem alguma disfunção nessa região, nesse mundo aí das bactérias intestinais, né, a gente tem essa desbiose. E a gente, quando a gente vai ler ou escutar, falar, tem muitas siglas também, né, nesse universo. E a gente fala assim, eu tenho SIBO, IMO. O que é isso dessas siglas? Né? O que é teste respiratório? O que é essas siglas? O que significa? Tá, SIBO. SIBO é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Então, as bactérias vão se hiperproliferar ali no intestino fino, para as pessoas entenderem o que na linguagem leiga é, né? E o IMO, ele é a hiperproliferação de metano, normalmente causado por excesso de arqueias. Então, também entra, mas no IMO a gente vai ter muito mais constipação e no SIBO a gente vai ter mais diarreia. Não significa que uma invalida a outra. Posso também ter diarreia no IMO. São duas patologias, são duas doenças. Duas doenças que são um tipo de desbiose, né? Porque elas causam um desequilíbrio na microbiota. E o que é o teste respiratório? O teste respiratório é utilizado hoje para essas duas doenças, né? Tanto a SIBO quanto a IMO. O teste respiratório, a gente entra com alguns substratos, depende do que nós vamos investigar, então se é com glicose ou se é com lactulose, e a pessoa ingere esse substrato, ela vai, por conta da permeabilidade intestinal, você vai liberar esses gases, o hidrogênio ou o metano, na corrente sanguínea que vai para o pulmão e esse ar vai ser medido. Nossa, que interessante. Eu fiquei pensando, né? Como que será que é a mesma coisa essa parte pulmonar, né? Eu acho assim, como eu, muitas pessoas também ficaram na dúvida, teste respiratório, né? Mas me conta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a parte do intestino em si. A gente aprendeu agora, acabamos de aprender que desbiose é um desequilíbrio, né, da flora intestinal. O que pode causar esse desequilíbrio? Pode. O excesso de bactérias, de vírus, de fungos, né? Ou a ausência de algumas bactérias benéficas, porque a gente tem na nossa microbiota todas elas estão presentes, tanto as bactérias boas quanto as ruins. Mas quando elas se desequilibram, é que a gente tem uma desbiose. O que a gente pode, assim, por exemplo, eu, né, como um leigo, eu não entendo sobre isso. Tem alguma coisa, por exemplo, na minha alimentação, sim, que talvez eu estou fazendo errado alguma coisa na alimentação, que pode desregular? Sim, dietas restritivas, principalmente dietas pobres em fibras, né? Porque aí, principalmente agora, na era da magreza extrema, as pessoas acham que fazer uma dieta restritiva é bom, e nem sempre é bom, porque também você vai causar um desequilíbrio intestinal da sua microbiota. Por quê? Porque você, fazendo a dieta restritiva, não necessariamente você vai ingerir a quantidade de fibras, a quantidade de água, né? Então, a pessoa precisa de fibras boas, não são... então, ingerir mais integral, frutas, verduras, legumes, né? Evitar as carnes vermelhas todos os dias, então comer em excesso, né? De 2 a 3 vezes na semana. Fazer exercício físico é uma das coisas que você precisa para melhorar, né? Essa flora, né? E esse negócio de evacuar todos os dias ou não evacuar. Então, tem muito paciente que fala assim, ó, doutora, eu não faço cocô todo dia, eu faço a cada 3 dias e eu sempre fui assim e esse é meu normal. Existe um normal nessa... O que seria normal na parte de evacuação? Aceitável. Aceitável, isso. A evacuação, desde que ela não mude o formato dessas fezes, né? Se for uma evacuação em que existe uma tabelinha para a gente seguir, nós gastroenterologistas, que a gente tem escala de Bristol. A gente costuma dizer, ó, tem um Bristol 4, que é umas fezes. Eu costumo brincar com os meus pacientes que parece pasta de dente. Saiu, você não fez esforço, você não tem presença de muco, não tem sangue. E você faz a cada 3 dias esse tipo de fezes, tá tudo bem. Olha, porque eu achava que para falar que tá tudo bem, teria obrigatoriamente de evacuar todos os dias. Não necessariamente. Vai depender muito de cada pessoa, do organismo. Sim. Poxa, a gente é realmente individualizado, né? Cada pessoa de uma forma, existe um organismo. Por isso que a gente nada
tipo, o que é bom para mim não é bom para você, né? Tá certo. E nesse mundo de muita informação, a gente tem grandes informações com facilidade e a gente, a maioria das vezes, acaba fazendo mau uso delas. Porque ou por não compreender direito ou achar que se deu certo para um, vai dar certo para a gente, né? Isso, principalmente nessa área de microbiota, Joyce, a gente tem que... As pessoas precisam entender isso. Nem todo probiótico que serve para mim serve para você. Então, probiótico, ele tem indicação. Tem indicação clínica, né? Tem indicação de dose, tem indicação de cepa. Isso mesmo. E probiótico, o que seria isso, probiótico? Probiótico, a gente tem várias cepas, tanto para tratar diarreia, como para tratar constipação, como para tratar a parte do eixo cérebro-intestino, como para tratar a pele. Então, existem várias cepas de probiótico. Eles é o que trazem o equilíbrio para aquela flora intestinal que está necessitando. Então, ou ela está doente, ou ela está faltando alguma coisa. Então, é nessa avaliação que você vê se o paciente realmente está precisando de probiótico. Na SIBO, muitas vezes, a gente precisa usar probiótico, mas não é como todo mundo acha, vou tratar a SIBO só com esse probiótico. Não. Cada paciente é individualizado e cada nível, né, de como ele vai me apresentar os sintomas é que eu vou decidir, acho que para você melhor vai ser esse. Do mesmo jeito, pode ser que não dê certo aquele probiótico que eu prescrevi. Então, a gente vai trocar. Então, isso tudo é muito individualizado. Né? Agora, trazendo um pouquinho aqui para a minha área em relação a probióticos, intestino, uma das patologias, né, das alterações ginecológicas que tem uma relação, pode ter uma relação aí grande com o intestino, é a candidíase, né? Sim. A candidíase, então, uma das coisas, quando o paciente chega para mim, estou com candidíase de repetição, estou tendo ali, no ano, estou tendo 6 episódios de candidíase, todo mês eu tenho candidíase, eu passo, 10 dias do mês, 15 dias do mês com candidíase. Uma das perguntas que eu sempre falo, como está seu intestino? Como está seu intestino? Principalmente aqueles que já trataram. Então, já passei trocentas pomadas, já usei antifúngico, lava a calcinha, seca no sol, passa o ferro da calcinha, durmo sem calcinha e não melhora. Então, nesses casos também, às vezes, a gente precisa usar um probiótico ali para ajudar, né? Principalmente quando o paciente tem alguma alteração nessa região. E isso foi até legal você falar, porque assim, hoje nós temos cepas específicas para Cândida, né? Então, a gente tem para a saúde da mulher, né? Isso mesmo. E para vocês verem, esse é um dos pontos da inter-relação entre a parte intestinal e a saúde da mulher. É um dos, porque tem muitos mais. Então, vou aproveitar nessa fase que eu estou trazendo aqui para a saúde da mulher, para a área que me interessa, né? Que interessa a gente aqui na ginecologia. Um tema também assim, eu chego muito no consultório pacientes que têm com dor pélvica. Então, tô com muita dor no pé da barriga. Aí você vai lá, avalia o útero, avalia o ovário, trompas e nada. Não tem nada da parte ginecológica. Aí eu penso, poxa, deve ser intestinal. Eu sempre falo, né? Vamos ver o intestino como que tá. Mas assim, na prática, né? Quando que eu como ginecologista poderia pensar, olha, isso aqui não é ginecológico, pode ser mais intestinal, vou encaminhar para o gastro, o que eu posso, se na prática de dicas que você pode nos dar? Tá. O que você precisa ver? Primeiro, essa paciente tem uma dor pélvica, ela melhora após a evacuação? Né? Por quê? Porque hoje a gente sabe, depois dos critérios de Roma 5, que se você tem uma dor abdominal, mas que melhora após a evacuação, ela é sugestiva de síndrome do intestino irritável. E síndrome do intestino irritável, ele tem critérios clínicos para ser diagnosticado. Tem mudança de padrão dessas fezes, né? O paciente tem sangramento, faz muito esforço, tem sensação de que não evacuou por completo, né? Que é o tenesmo. Então, tudo isso você precisa ver. Se a paciente responder alguma dessas perguntas, pode ser intestino, né? Porque tem distensão abdominal, às vezes você tem inchaço, gases. E a dor, e principalmente se essas dores aparecem nos ciclos menstruais,
e logo em seguida que ela evacua, melhora, isso pode ter uma relação muito mais com o intestino do que a parte ginecológica. Até mesmo se ela tem uma constipação, né? Sim, porque isso pode indicar constipação crônica. E às vezes o paciente é constipado, tem constipação crônica, é constipado há tantos anos, que até esquece de falar. E isso é uma coisa importante também que eu perguntar se esse paciente sente essa dor desde a infância, da adolescência, quando é que começou isso? Né? Foi depois que ele menstruou? Não foi? Se tem relação com a menstruação. Geralmente, quando tem dor pélvica, né, e intensa, uma das coisas que o ginecologista pensa é sempre em endometriose, quando tem alguma relação com o intestino. Assim, eu sinto mais dor, eu vou menstruar, tem muita dor, muita cólica, o intestino solta. E essa relação endometriose e doenças e intestino, ela é real, né? Sim, elas podem inclusive ser concomitantes, né? Você pode ter uma síndrome do intestino irritável e endometriose. E existe na endometriose, né, você sabe também que tem a endobele. Então o paciente ele tem uma barriga mais distendida, que muitas vezes é confundido com intolerâncias alimentares e nem sempre né? É a endometriose agindo. E tem também a dissenergia pélvica, por conta da endometriose. Da inflamação crônica, das inflamações crônicas, isso. Isso mesmo. E aí a importância dessa conversa, né, entre especialidades. Então, muitas vezes, um paciente chega pra gente com uma queixa específica e a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. Sim. Né? Precisa conversar entre especialidade, entender aquele paciente. Hoje a gente não pode tratar o paciente uma forma única. Então a gente tem que avaliar esse paciente como um todo, perguntar coisas, não só da parte ginecológica, assim como a doutora Bruna, com certeza na consulta dela, não pergunta só da parte gastrointestinal, a gente precisa entender a vida desse paciente, qual a dor desse paciente, e tentar, dentro desse contexto clínico, Sim, ver o que melhor encaixa, até para a gente solicitar algum exame adequado e fechar um diagnóstico, né, correto. Essa parte, principalmente de multidisciplinar, né, é muito interessante, Joyce, porque, por exemplo, às vezes eu acho que pode ser ginecológico, a gente caminha, né, para o ginecologista, e da mesma forma o ginecologista acha que não, aquilo ali não é da parte ginecológica, traz para o gastroenterologista. E essa conversa é muito, muito interessante mesmo. E na menopausa, Bruna, porque assim, aqui no consultório eu tendo muito paciente 40 a mais, então tá ali naquela fase, né? Falência ovariana, perimenopausa, climatério, entrou na menopausa. A história muda? Paciente com processo de envelhecimento, o intestino muda? Muda. Na verdade, a mulher muda em todas as fases da vida. Com certeza. Né? Então, ela vai menstruar, tem a gestação, tem a menopausa. Então, muda por quê? Muda porque principalmente a microbiota, hoje é muito bem estudado isso, sobre eixo intestino-cérebro. Então, se a gente muda o sono, porque na menopausa você vai ter alternância, né? Você vai ter insônia, vai ter irritabilidade, então vai ter o estresse, mexe com muitos hormônios na menopausa. E aí a gente entra de novo lá no estroboloma. Baixo estrogênio, a chance da microbiota desregular, né? É muito grande. Muito grande. Então, assim, quando a gente está tratando o paciente na menopausa, no climatério, não é só o tratamento da reposição hormonal. Então, por isso que a gente também tem que investigar essa parte do intestino. Às vezes, o paciente nesse período sempre foi bem, o intestino funcionava tranquilo. Aí chegou, parou a menstruação, parou de menstruar, começou aí a bagunçar o intestino. Então, isso não é coisa da cabeça. Realmente o corpo mudou e isso pode acontecer, né? Sim, com certeza. Mas olha, que papo interessante, que papo gostoso. Tanta informação, se eu fosse você já anotava aí, já mandava para as amigas que precisam dessas informações, né? E vamos que o pessoal aqui gosta muito de mitos e verdades. E perguntas assim que chegam nas minhas redes sociais, no direct, no consultório. Então agora eu quero fazer com você um bate-bola aqui de mitos e verdades. Eu vou te falando uma frase, até escrevi aqui para mim não esquecer. As principais perguntas que me mandam ou que falam para mim aqui no consultório. Vamos lá, mitos e verdades com a doutora Bruna. Toda mulher tem desbiose? Não necessariamente. Né? A
a mulher ela tem mais propensão, mas ela não toda mulher tem desbiose. Essa propensão tem relação com o quê? Com as fases da Da vida, né? a parte com hormonal. a parte hormonal, a parte do estresse, a parte da alimentação. É verdade. Olha, eu vou falar pra vocês, eu acho que nós mulheres temos mais estresse mesmo, porque é tanta demanda, que não tem como não ter um estressinho aí. E a barriga inchada, significa desbiose? Não, mito. Nem toda barriga inchada é desbiose. Pode ser constipação crônica, pode ser síndrome do intestino irritável, pode ser doença celíaca. Tem uma endometriose, Justamente. às vezes dá também distensão, mioma. Existe um exame que diagnostica toda a desbiose? Um único exame e dá todo o diagnóstico, toda a desbiose? Não, hoje não, Joyce. A gente tem para diagnosticar SIBO e IMO, que também faz parte de uma desbiose. Mas um único para dizer assim, eu vou fazer um exame para saber se eu tenho desbiose de forma geral. Não. Então, gente, fica atento com essa informação, porque a gente vê muito caso assim que fala... ai, doutora, eu fiz um exame lá para me ver se eu tenho desbiose e deu negativo. Eu não tenho nenhuma desbiose. Falo, poxa, mas esse exame vê todas? Existem tipos de desbiose, ele vê todas? Sim, vê todas. Então, gente, fica a dica aí, não existe um único exame que diagnostica todas elas, tá? E probióticos, serve para todo mundo? Não. Existem cepas diferentes, existe dose diferente, indicação clínica. Verdade, a gente até falou sobre isso. E os probióticos estão na moda. Então, cuidado com eles, não dá para ficar tomando, vai me fazer bem. Não é bem assim, né? E os famosos probióticos aí, eles ajudam a emagrecer? Joyce, isso é mito, tá? Por quê? Porque a gente não tem nada comprovado cientificamente que eles ajudam no emagrecimento. Eles vão favorecer a flora de uma maneira, a microbiota de uma maneira geral, porque aí você consegue absorver mais vitaminas, né? Você tem algumas vitaminas essenciais que você precisa e o intestino precisa estar bom para isso, mas ele sozinho não vai ajudar no emagrecimento. Então, talvez ali naqueles casos das pessoas que têm alguma alteração, estão nesse processo de emagrecimento, talvez tenha um benefício. Um benefício, e justamente. Seria como se fosse uma terapia aí complementar, né? Um a mais nesse processo de emagrecimento. Então, mais uma, se liga, hein, pessoal? Nada de tomar probiótico para emagrecer, que não é bem assim. E maior diversidade de microbiotas é igual a melhorar a saúde intestinal? É verdade? Sim. Muito Verdade. Verdade, porque como você falou, né, que a microbiota tem vários micro-organismos, né, é diverso. Quanto mais diversidade eu tenho, mais processos para ajudar na degradação alimentar, né, e absorção de vitaminas. Dormir mal altera a microbiota? Sim, porque o sono é essencial, né? Então, se a gente quebra esse ciclo circadiano, vai gerar mais estresse, você muda a parte hormonal, então você muda também a microbiota. Gente, o sono, eu falo muito aqui no consultório com minhas pacientes. Então eu falo, doutora, me dá uma dica. Na verdade, eu dou sempre 3 dicas. Primeira, dormir bem. Segunda, tomar água. E terceira, fazer exercício. Então, assim, a privação de sono, ele mexe com muita coisa, muito órgão, muita coisa no corpo, né? Então, mexe com o intestino, mexe com a mente, mexe com a parte cardíaca, mexe com tudo. Então, não vale a pena ficar perdendo noites de forma seguida com privação de sono. Isso daí é uma dica aí já primordial. E seguindo aqui no nosso mitos e verdades, o estresse influencia o intestino? Muito. É verdade, então? É verdade. Meu Deus, olha, vamos diminuir esse estresse. Tanto é que é por isso que se estuda muito sobre esse eixo intestino-cérebro, porque o intestino responde, por exemplo, se você tem alguma coisa, uma prova, né? Primeira coisa que você sente quando você tá nervosa? Dor na barriga. Dor na barriga. Então, influencia bastante. Verdade. E tem pessoas também que quando tá muito nervosa, vão no banheiro, né? Justamente. Fala assim, gente, parece que eu quero fazer cocô, não sei, tem uma coisa estranha aqui. É verdade mesmo. Ou então fala, tô com borboletinha no estômago. Alguma coisa na barriga acontece. E a menopausa, ela modifica o funcionamento do intestino? Modifica por tudo isso que a gente já falou, né? A gente mexe com hormônios, a gente mexe com sono, mexe com estresse por conta da irritabilidade da mulher. Então,
Altera muito a microbiota. Então, e esse próximo mito e verdade que é polêmico, hein? Vamos causar uma polêmica aqui nesse podcast. Detox intestinal. Melhora a microbiota? Não. Não melhora? Não melhora. As pessoas vêm usando de forma um pouco inadequada essa parte de detox intestinal. A gente já tem órgãos que fazem o nosso detox, que é o fígado. Né? Então não tem necessidade da pessoa fazer, vou fazer um detox intestinal para limpar tudo. Não existe. Tá? Cientificamente comprovado, não. O que significa, para quem não sabe, o que é detox intestinal? O que significa isso? Tem algumas pessoas que fazem lavagem intestinal achando que vai melhorar a microbiota dessa forma. Ao contrário, você pode até piorar. Né? Porque você vai tirar alguns micro-organismos que talvez seja necessário. Então usa aqueles laxativos. Então, gente, não adianta tomar laxativo e viver no banheiro. Não adianta. Às vezes você vai até piorar a sua situação. Eu ouço muito isso para emagrecimento. Sim. Falando, eu tô fazendo emagrecimento, eu vou começar meu processo com detox intestinal. Então, cuidado aí, porque além da obesidade, que de fato a obesidade é uma doença, né? Existe um grau de obesidade que a gente, até hoje, falar sobre obesidade é um tabu e não poderia ser, é uma patologia como qualquer outra. E nesse processo aí, que nem sempre é fácil, a gente ouve coisas para facilitar esse processo e que muitas vezes nos prejudica. Então, cuidado, tenta ver informação um pouco mais segura, referência, antes de ir fazendo qualquer tratamento aí sem respaldo científico. E continuamos nossos mitos e verdades aqui. Iogurte substitui probióticos prescritos? Isoladamente, não. Só se pode ajudar alguma coisa, né? Complementar? Dependendo, talvez. Principalmente se não tem açúcar nesses iogurtes. Verdade. Antibiótico. Altera a microbiota? Muito. Verdade. E principalmente nas mulheres em que algumas têm muita infecção urinária ou da parte ginecológica, mas há necessidade de usar o antibiótico. Então, depois a gente trata essa microbiota pós o uso de antibióticos. Então, por isso que muita gente fala assim, nossa, eu tô usando antibiótico, sei lá, tive infecção de garganta, tive infecção do ouvido, tomei um antibiótico e tô tendo candidíase direto. Ou tô tendo diarreia direto. Ou tô com diarreia. Então, o antibiótico vai dar diarreia. Então, é um efeito dele que tá fazendo mal? Não, porque ele altera, né? Ele altera mesmo a microbiota. E tem alguns que altera mais, outros menos, né? E principalmente dose. Às vezes, um que há necessidade de ter uma dose maior, vai alterar bastante essa microbiota. E para finalizar, a microbiota muda ao longo da vida? Com certeza, né? Na mulher, então, onde a gente tem várias fases da vida, que a gente já falou aqui, muda na adolescência, vai mudar quando essa menina menstrua, vai mudar na gestação, vai mudar na menopausa. E é isso aí. Bom, Bruna, estamos caminhando aqui já para o final. Gente, que papo gostoso, né? Um papo muito, muito interessante. Bruna, estamos caminhando aqui já para o final desse podcast. Gente, que papo delicioso. Nossa, muito, muito, tanto importante, de forma prática, didática, e para ajudar ainda mais a entender. Você consegue fazer aí, Bruna, um resumão aí, me dá umas dicas que na parte intestinal, que possa ajudar a gente também na parte ginecológica? O que as mulheres podem fazer que tem um benefício, tanto da parte intestinal, quanto também que a gente possa usar aqui também na parte ginecológica, de uma forma geral e prática? Tá bom. Vamos lá. Primeiro, alimentação, né? A ingesta de água é importante. A gente sabe que hoje é 35 ml por quilo, né? Então, a ingesta de água, a alimentação, exercício físico, Joyce, que é super importante, né? Qualidade de sono. E nas mulheres em que estão menopausadas, fazer a reposição hormonal quando indicada. Quando indicada, isso mesmo. E quando a gente fala em água, isso é bem legal falar, que a Bruna trouxe aqui 35 por quilo, isso é bem importante. Por quê? Porque a gente tem um certo, entre parênteses, mito, que 2 litros de água é o suficiente. Mas se você pesa um pouquinho mais, você vai ter que beber mais. Esses 2 litros de água não seja o suficiente para você.
Então aí é mais uma demonstração de que não é igual para todo mundo. Justamente. Então até a água tem que ser calculada. Então às vezes você está com o intestino um pouquinho mais preso e só regula ali a parte da água já muda um pouquinho. Eu vejo muito isso no consultório. Uma das coisas a primeira coisa que eu pergunto é quanto você ingere de água. Então eu falo, vou calcular a quantidade de água para você tomar. Eu faço muito isso mesmo. E que bacana, Bruna. E meninas, se você se identificou com alguma coisa que eu vi hoje aqui nesse podcast, seja dor crônica, dor pélvica, ou que teve algum diagnóstico de intestino preso, se você acha que é normal ficar sem fazer cocô aí 7, 10 dias, isso não é. Ou se você teve uma sensação que seu corpo não funciona mais como antes, depois que você entrou na menopausa, isso também não é normal. Você não precisa conviver com isso. Então, se você tiver qualquer um sintoma que está te causando desconforto, ou te causando alguma dor, agende uma consulta aí com o seu ginecologista, você não precisa passar por isso. E realmente a medicina está extremamente avançada e com certeza vai ter algum tratamento aí para você. Finalizando agora o nosso podcast, esse podcast muito mais que especial. Bruna, uma honra ter você por aqui, amei nosso papo. E se você, Bruna, pudesse mandar uma mensagem por WhatsApp, que chegaria para todas as mulheres do mundo, no mesmo tempo, que mensagem seria essa? Joyce, primeiro quero agradecer o convite, né? Foi um papo muito legal e descontraído e informativo. Uhum. A mulher, ela costuma ter dor, ela costuma ter distensão, ela costuma ficar constipada e achar que isso é natural, né? Então, e como corre as demandas da vida também, eu diria o seguinte, presta atenção no seu corpo, o intestino, ele fala muito com a gente, né? Então, se você está tendo todos esses sintomas, distensão abdominal, dor pélvica, às vezes ela aparece até com uma dor na relação sexual, né, Joyce? E se ela puder olhar antes de adoecer, é melhor. Isso mesmo. Nossa, que mensagem poderosa, hein, gente? Muito poderosa essa mensagem. E que episódio inesquecível. Bruna, amiga, muito, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado e obrigada por esse papo maravilhoso. E meninas, salve esse episódio, manda para aquela amiga que você sabe que está precisando ouvir essas informações, compartilhe, segue a gente aqui no Spotify. E vamos compartilhar informações para transformar vidas. Até mais, até o próximo Segredo Delas.